Boa noite, caros amigos, boa noite, caros seguidores de Andin Life e os amigos deste programa STP em Análise. Estamos mais uma vez nessa nossa sala de conversa, como sempre chamamos, e desde já agradecemos a vossa participação também e desejamos também desde já uma Santa Páscoa a todos que estão nesse momento seguindo o nosso programa. Boa tarde, Graça. Obrigado. Boa tarde aos seguidores do Andimédia. Boa tarde, Hamilton. Edgar, boa tarde. Igualmente, boa tarde, amigos e seguidores do programa Andin Life. Isso quer dizer que os meus convidados também estão já preparados e dispostos para essa nossa conversa nessa sexta-feira santa, em que muitos certamente estão mais virados pura e simplesmente para assuntos religiosos, mas a vida não é só isso. Nós trazemos também conversa importante, discussões extremamente importantes e interessantes que já prometemos desde o início desse programa. No programa passado, nós chegamos a falar, embora de forma resumida, falamos do fenómeno alérgico que tem atacado realmente alguma escola, com maior enfoque para a escola preparatória Patrício Lumumba. E, aliás, muitos populares até diziam que o governo estava em pave e que os populares só comentavam, as crianças sofriam, que o centro hospitalar não tinha soluções e que ninguém fazia nada. Agora nós chegamos à conclusão que afinal já alguma coisa estava a ser feita. Há uma equipa de enfermeiros destacados na escola Patrício Lumumba, pelo menos essa nós temos a certeza. E mesmo nesta semana nós tivemos a presença de um especialista português ligado às alergias, e esse fez o seu trabalho e deixou-nos realmente algumas anotações importantes, como por exemplo tranquilizar-nos e dizer que afinal não é tão perigoso assim e que afinal há solução. Esta solução ainda não foi divulgada também, nem a origem do fenómeno também não foi divulgado. É por aí que eu vou pedir a colaboração dos meus amigos aqui presentes, dos comentadores, e como sempre começo aí pela Graça. Graça. Obrigada por começar sempre por mim. Bem, sobre esse fenómeno alérgico é bom, e nós já tínhamos falado sobre isso na semana passada, é bom ver que foram tomadas algumas medidas para tentar esclarecer ou tentar dar uma explicação à população sobre o que se passa, para tentar, para já, identificar o problema, encontrar uma solução e também dar uma explicação à população sobre o que se passa. Nessa medida, o governo contou com o apoio da Embaixada de Portugal, que em conjunto, aliás, encetaram esforços no sentido de trazer para cá um especialista em dermatologia, o Dr. Jorge Turgal, que esteve cá durante 48 horas, esteve com a equipa médica que estava destacada no hospital. Foi criada uma equipa conjunta, segundo o que nós podemos perceber pelas declarações da Ministra da Justiça, da Ministra da Saúde. E uma coisa positiva sai daí. Ele, do que pôde ver nessas 48 horas, conseguiu informar a população de que não estamos perante um problema de saúde pública, não é algo grave que coloque em causa a saúde das crianças ou a vida das crianças, e quanto a isso os pais poderiam ficar tranquilos e enviar os seus filhos para as escolas. Para mim, esse é o grande fator positivo dessa questão. Embora, como não pode deixar de ser, há coisas que
têm que ser ditas, e fica por esclarecer, tanto das declarações do especialista como da entrevista dada pela Ministra da Saúde, fica por esclarecer o fenômeno. Aliás, entende-se claramente que a causa do problema não foi identificada, ou seja, ainda temos trabalhos a fazer para conseguir identificar. Bom é descartar a possibilidade de... É por aí que eu talvez colocaria uma questão, Graça. Quando o especialista português tenta tranquilizar os pais santomenses de que o assunto, afinal, não é um problema de saúde pública e, portanto, que podiam ficar descansados porque tem solução. Será que é possível encontrar solução antes de se encontrar a origem do problema? E será que isso tranquiliza realmente a família santomense? É assim. Sobre esse assunto, eu tenho que reconhecer humildemente que, do que estudei, se calhar a lógica não é a mesma da de medicina. Mas realmente, e daí o facto de eu ter feito o enfoque no tempo disponível para isso, efetivamente era importante, e isso era um apelo que eu já tinha feito no programa anterior, que se analisasse objetivamente, cientificamente a questão e que se fizesse uma investigação como deve ser. Penso que a grande preocupação que houve relativamente a essa questão foi, e deu para ver claramente, foi travar o alarme social. E, no fundo, quiçá, não será errado dizer que essa foi a grande missão do especialista cá. É vir e travar o alarme social, tranquilizar a população. Que não é um problema que coloque em causa a vida dos estudantes, mas a verdade é que tem perturbado o funcionamento normal da escola. E é normal que assuste os pais. E assim sendo, era importantíssimo que nós conseguíssemos identificar a causa do problema. Embora também por todo o mundo há pequenos surtos que surgem e desaparecem e não se consegue identificar. Mas pronto, nesse sentido era importante identificar, e essa é a parte que ficou por esclarecer. Qual a origem do problema, o que está a causar o problema, o que é que nós podemos fazer para evitar... Sabes que assim, sem conhecer realmente a origem do problema, custa a população santomense chegar a acreditar que realmente não é um problema de saúde pública. Bom, é claro que tem contornos estranhos, porque há alunos dos outros períodos escolares e que não têm sofrido dessas alergias. Portanto, mas eu fico portanto, com o registro da tua posição, e aproveito para escutar a Milton sobre o mesmo tema. Bom, como eu já havia feito referência na semana passada, essa questão de fenômeno alérgico é uma matéria que não gostaria de fazer muito alarme. Gostaria apenas de... Mas acontece que faz grande alarme no país todo. Gostaria apenas de saudar as diligências com que as autoridades, quer o Ministério da Educação, quer o Ministério da Saúde. Por quê? Porque surgiu uma questão que é estranha. A verdade é que, sendo uma situação estranha, as autoridades não estão de mãos cruzadas. Efetivamente, as autoridades estão preocupadas. Então, este é um aspecto que nós devemos saudar. Mais do que preocupadas, algumas diligências nós vimos foram dadas pelas autoridades. Uma delas, até muito bom não confinar a questão apenas com a vinda do professor Jorge Torgal. Essa é uma diligência, dentre outras diligências que eu acredito que as autoridades estão a dar. E numa primeira fase, essa diligência da vinda do professor Torgal, eu entendo, na minha apreciação, que é bastante positiva, porque um aspecto ficou evidente, que nós não estamos esperando uma questão de saúde pública,
que põe em causa a vida das pessoas, é evidente. E, por outro lado, ele pediu que os encarregados de educação enviassem suas crianças para a escola. É claro, como em qualquer paragem do mundo, questões que se prendem com pesquisa, os resultados não aparecem 2 para 3. Não é com fechar os olhos que os resultados vêm. Logicamente, é uma outra questão que é bom saudar, as autoridades estão a trabalhar para isto. Isto é que eu acho que toda a perspectiva de análise deve ir nessa direção. As autoridades estão a trabalhar e nós devemos dar todo o empurrão, todo o impulso para que as autoridades sim, trabalhem com mais celeridade, isto sim, para que essa questão possa ser erradicada. Falou bem, conhecendo as origens e tudo isso, e pronto, nós teremos uma conclusão para esta situação. Então, eu não quero mais alarmes. Falou bem, o que é bastante salutar. A questão dos grupos de enfermeiros, os analistas que estão destacados nas escolas para darem respostas a eventuais surto alérgico. Aliás, já ficou destacado que não se trata de alergia, mas sim de coceiras. São os resultados preliminares da vinda desse professor, doutor, que é uma pessoa que eu entendo, que tem bastante experiência, é uma grande cabeça e, pelo menos, tranquilizou, deixou-nos com essa mas informação. há uma questão que é preocupante. Que é, nas suas declarações, a ministra da Saúde diz que nós não, que durante que foram feitas recolhas de sangue e de urina às crianças afetadas, e a verdade é que ela, nas suas declarações, ela dá a entender que é preciso continuar-se a trabalhar sobre o assunto, a investigar, mas a menção à falta de recursos existentes em São Tomé e Príncipe, se calhar faz-nos pensar que poderemos não vir a conhecer a causa desse problema. Talvez não. Como o Milton dizia, se agora já entram grandes cabeças, se já se pede apoio de especialista, eu espero que o Ministério de Saúde continue em contacto com elementos experimentados nesta área, de forma a nós conseguirmos realmente encontrar a origem para erradicar. Eu agradeço também a Milton pelo comentário neste ponto. Nós damos já um salto ao outro ponto que também é bastante importante. Nós, no programa passado, nós chegamos a falar do Orçamento Geral do Estado e chegamos a mencionar também algumas fatias que foram distribuídas e mencionamos a fatia que ia também para o setor energético. E no fator energético, dentro do fator energético, nós chegamos a falar também da EMAI, aliás, a EMAI está também aí dentro, mas ainda nesta semana o Dr. Patrício Emery Trovoada, o nosso primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, deixou mais ou menos claro a intenção de privatizar a EMAI. E privatizar porque, segundo as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, a visita surpresa feita às instalações da EMAI, portanto, deixou o senhor totalmente desconcertado e acha realmente que é necessário mais rigor, acha que é necessário mais trabalho, mais atenção para melhor fornecimento e melhor satisfação da população. Algo que depois se coloca será que estamos no bom caminho? Nós tiramos uma boa fatia do orçamento para o setor energético e logo a seguir
pensa-se na sua privatização? Começo por este lado, desta vez, Hamilton. Bom, nós estamos a falar de EMAI, nós estamos a falar de energia, nós estamos a falar de um setor que é bastante sensível e delicado. É verdade que em vários países onde nós temos uma empresa única que fornece água e luz para todo o território nacional, quando estamos a falar de privatização, alguns defendem que até estaríamos a pôr em causa a nossa soberania, né? A questão de soberania também estaria posta em causa. Mas essa questão é bastante debatida mesmo à escala internacional. Hoje em dia, mesmo em Portugal, fala-se da privatização da TAP e não só da energia. Por isso, quando o primeiro-ministro fala da privatização de EMAI, é necessário nós ponderarmos um bocado, porque nós temos, efetivamente, 40 anos com uma empresa deficiente, uma empresa com toda a incapacidade jamais vista. Daí que é necessário encontrar uma solução. Na sessão passada eu já fazia menção, porque não basta pensarmos numa fatia do orçamento e colocar à disposição da empresa de água e luz e pensar que, a partir daqui, os quadros superiores, não sei o quê, os muitos engenheiros que a EMAI tem, então a solução tem que aparecer. Há que ter muito cuidado. A questão não se coloca só a esse nível. Porque o diagnóstico está feito. Muitas questões nós às vezes vacilamos. O diagnóstico está feito. Nós não conseguiremos nunca ter uma estabilidade energética em Santo Tomé, enquanto nós não pensarmos efetivamente noutras vias energéticas. Está mais do que visto que nós temos que apostar das barragens. É necessário levar a questão das barragens, a fonte hídrica, né? Das barragens e outras fontes de energia renovável. Por isso, a privatização de EMAI, de que o primeiro-ministro agora faz referência, com certeza faz essa referência com alguma razão, porque é necessário as coisas andarem, efetivamente. Nós não podemos continuar a ter uma empresa de água e eletricidade nas condições em que essa empresa opera, é adiar o problema. E só privatizando, agora, é que conseguimos, afinal, uma coisa é, se hoje em dia há as PPP, a parceria público-privada, há várias formas que nós podemos entender como privatização. Agora, uma coisa é essa, ao pensar na privatização, nós temos que pensar nisto de forma muito cuidada. Todos os passos, temos que pensar o posicionamento do Estado, temos que analisar bem os passos a dar, para nós não darmos um passo à frente para a privatização e, passado anos, nós vamos correr com a empresa a qual nós mobilizamos para assegurar a EMAI e o país depois é que vai arcar com o pagamento das indemnizações. Seja como for o assunto, ainda só está na intenção. Por isso é que eu digo, e é bom reter isso, o primeiro-ministro tem toda a razão quando diante do problema do apagão, e isto está à barba de todo o santomense, há 40 anos. Há 40 anos que o falecimento energético, água, o fornecimento de água, pessoas que defendem que a empresa de eletricidade deveria estar separada da água. Então, são todas essas coisas que têm que ser ponderadas para que, ao pensarmos na privatização, efetivamente, há uma questão que a soberania tem que ser também bem refletida e a outra questão que é dar um passo seguro. Nós temos que dar passos seguros. Hamilton sabe que há muitos países em que esses serviços são considerados serviços municipalizados. Portanto, não é talvez o encargo do governo central. No caso, por exemplo, da água, seria talvez um passo ou não? Quer me dizer que país, concretamente? Em Portugal, por exemplo?
em Portugal. Mas é assim, nós não podemos muito estar sempre a copiar os outros hábitos. É verdade que, não, colocou uma questão, mas é verdade que, sim, mas isso com toda a sinceridade. Porque é assim, nós estamos a falar de um país como o nosso que é pequeno, São Tomé e Príncipe, pequeno. E que é verdade que muitas coisas tem que ser o próprio governo a assumir. O governo tem estado a assumir isto. Agora, ao fazer um balanço, com certeza é isto que o primeiro-ministro agora começa a fazer. E que todos os primeiros ministros que passaram talvez não fizeram. Ao fazer um balanço, desde 75 até 2015. Não terminaríamos o programa de certeza. Percebe que é necessário agora dar outros rumos. E um dos outros rumos ainda está na idealização, conforme falou, é a ideia de privatização. Mas entende bem, eu não estou a divulgar só a ideia da privatização, eu estou a dar alguma razão ao primeiro-ministro quando pensa desta forma. Estou ao mesmo tempo a mostrar aspectos que são bastante sensíveis, que é a questão de nossa soberania. Certo. Porque nós perdemos, é a única empresa que fornece água e luz. E nós, quando pegamos uma empresa única que fornece água e luz e colocamos-la à mão de um privado, nós temos que saber de que privado é. E certamente esse privado pode ser uma empresa estrangeira. Sim, efetivamente. Efetivamente. Eu acredito que não será uma empresa nacional. A tua opinião? A minha opinião. Número 1, eu não respeito a opinião do Hamilton, mas não vejo em que medida a privatização da empresa de água e eletricidade pode colocar em causa a soberania nacional. Não vejo. Para mim, em primeiro lugar, a privatização da EMAI não é uma questão nova. Já se fala da suposta privatização da EMAI há largos anos. Acho que desde que eu me conheço como gente, já ouvi falar da intenção de se privatizar a EMAI. E o que está em causa quando se fala da privatização da EMAI é simplesmente tentar colocar na EMAI a lógica de gestão privada que, em alguns aspectos, considera-se que tem melhores resultados. Por quê? Porque quando se está numa lógica de gestão pública, as coisas funcionam de uma forma diferente. Mas quando se coloca a empresa de água e eletricidade, que são serviços essenciais e transversais, na lógica de gestão privada, claro que tem que haver na mesma ponderação, porque são serviços transversais, tem que haver controle do preço, não há de ser totalmente liberalizado, mas a forma de funcionamento da empresa normalmente espera-se melhores resultados em termos de trabalho, de gestão, né? A própria gestão poder ser melhor. Mas a verdade, e concordo contigo, quando tu dizes que, pelo que eu percebi das tuas declarações, é que a solução dos problemas de água e eletricidade da nossa população, que o país todo enfrenta, não encontrará solução na mera privatização da EMAI, porque a privatização, vai trazer uma lógica de gestão privada, vamos ter uma forma de pensar, se calhar, diferente, uma forma de gerir a empresa diferente, mas há investimentos que devem ser feitos, e esses investimentos são estratégicos, e isso não passa apenas pela privatização. E é bom que entendamos também de que qualquer empresa privada que pega num projeto, ela prospera lucros. Espera. Há um fator que eu não posso deixar de falar, que é, para a EMAI poder ser uma empresa, para a situação da EMAI alterar, é também importante nós pensarmos no seu equilíbrio orçamental, digamos assim, não é? E uma coisa é certa, pelo que eu vejo e que tenho conhecimento, há uma grande fatia de faturas que não são pagas. Eu não estou a falar só de Portugal, de particulares. Estou a falar, por exemplo, do Estado. Sim. Das instituições do Estado que não pagam. Estou a falar da forma como
esses recursos são utilizados. As pessoas nas repartições públicas saem, deixam ar-condicionado ligado, deixam luzes acesas, torneiras têm problemas e ninguém faz nada, porque não há dinheiro para consertar as torneiras. Há muitos desperdícios e isso sai da onde? Como é que é possível ser sustentável nestas condições? Pois é, permita-me só que eu lhe diga uma questão. O Foucault, no Seja fundo, breve na sua questão. Pela explanação, elas até colidem com aquilo que eu falei. Porque quando eu falo que privatização, eu compreendo, e ai de um santomense que não compreenda aquilo que hoje em dia passa na mente do primeiro-ministro, que é privatizar. Porque ao ver o que se passa na IMAI, a ver toda essa questão de energia em Santo Tomé, nós temos que pensar de solução. O primeiro-ministro já disse que ele é o primeiro-ministro de soluções. Bom, uma das soluções pensa-se em privatizar a IMAI. Agora, é necessário, é por isso que eu coloco essa questão. Todo esse subsídio vem, sim, em engrandecer essa ideia de privatização, porque quando eu falo a questão da soberania, é uma questão muito delicada. Porque, vejamos, eu até dou um exemplo só, típico para nós vermos. Quando nós colocamos, sobretudo, uma empresa que é chave, que joga com áreas bastante sensíveis e estratégicas, que pode paralisar todo o aparelho, todo o país, na mão de uma instituição privada. Digamos que essa instituição privada não é idônea, ou ainda que fosse idônea por interesses outros. O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a pôr em causa a nossa soberania nacional. Porque, vejamos, hoje em dia nós estamos com a questão do combustível, a ENCO. Bom, o Estado deve ENCO. Se a ENCO decidir nesse momento que vamos cortar radicalmente, porque a ENCO tem sido sensível, o Estado está a dever, mas embora o Estado estivesse a dever, a ENCO continua a dar o Estado. Mas Hamilton, eu não sei se a ENCO talvez é o melhor exemplo, porque a ENCO não é totalmente privada. Sim, e é outra coisa. Não, eu só estou a tentar ver. E Hamilton sabe que qualquer governo que parte por esses caminhos tem que montar também um bom aparelho de controle. Por isso eu disse que... sobre isso posso só dar uma informação adicional. E por esses aparelhos de controle, eu tenho quase a certeza, mas mesmo quase a certeza, de que nós podemos dar grandes passos. Segui a última entrevista em que a Microsoft ameaçava parar todo o aparelho informático de Cabo Verde. Mas é isto. Quando eu estou a falar de pôr em causa, são essas... Hamilton, isso não afeta a soberania do Estado. Não afeta. E uma coisa é certa, que se passar para a privatização da EMAI, e tendo em conta que se trata de setores sensíveis e chaves e transversais a toda a economia, a verdade é que o sistema já está para isso montado, tem que ser criada uma autoridade reguladora. Nem precisa de ser criada porque já existe. Portanto, a autoridade reguladora, a AGER, de acordo com as suas competências, ela tem competência também para fiscalizar assuntos ligados à água e eletricidade. Muito bem. Permita-me só dizer, já que tocou, mas é necessário. Tocou numa questão. Mais, nós damos outro passo porque o nosso tempo fugiu. Eu tenho direito, porque fez referência à GER, porque faz referência a uma autoridade que ainda faz referência. Hamilton, tens um minuto. Ela faz referência, e ainda bem que fez. Sintetiza bem a tua faz posição. referência a uma autoridade. E o tempo, conforme falou, é pouco, porque se tivermos falar da GER, vamos falar demais, que ainda não consegue regular o sistema de comunicação em Santo Tomé e Príncipe. Agora... Não é verdade. É verdade. É verdade. Eu consigo falar com elementos. Não vamos entrar por aí. Eu consigo falar com elementos. Nós viemos falar de e eu lhe dou elementos. E vamos continuar. Eu lhe dou elementos. Hamilton? Desde o próprio staff, o recurso humano, quer dizer, ele deu muitos elementos. Okay. Eu não quero entrar por aí. Ele não vai parar. Não vamos por aí, então nós ainda continuamos a falar sobre o nosso país, sobre São Tomé e Príncipe. Aliás, este programa é STP em análise. Nós ainda nesta semana nós tivemos a comunicação do diretor-geral dos impostos, que anunciou também mais uma outra intenção, esta quase em execução, portanto, da descentralização tributária.
Falar de descentralização tributária, certamente algumas pessoas iam perguntar, afinal de contas, o que é isso? Nós estamos a falar de impostos. E nós bem sabemos de que o país precisa realmente, pronto, o Estado precisa reter os impostos, precisa cobrar os impostos para depois também fornecer benefícios aos contribuintes. E ali eu dizia, bem pensado, bom caminho. Sem dúvida alguma. Objetivo? Em primeiro lugar, porque custa, as pessoas são avessas ao imposto, e é verdade, mas a verdade é que nós temos que ver o imposto como o outro lado do Estado social. Para o Estado poder fazer face às despesas públicas, ele precisa necessariamente de arrecadar receitas, e uma delas muito relevante é o imposto. E a nível de São Tomé e Príncipe, nós temos nós precisamos rapidamente de alargar a nossa base. Nós temos poucas pessoas, poucos contribuintes nesse sentido. O trabalho neste campo tem sido intenso, mas é preciso fazer mais. E a descentralização da recolha tributária, no fundo, que nessa primeira fase vai ser essencialmente o imposto predial e o imposto de selo, vai permitir que as pessoas não tenham que se deslocar à cidade capital para poder pagar os seus impostos. O que vai permitir, espera-se, não é, uma maior arrecadação de receita e um maior cumprimento das obrigações fiscais por parte dos contribuintes. As autoridades locais terão talvez exatamente, terão mais tempo e possibilidade de fazer essas cobranças junto aos concidadãos. Sim. Não sei em que modelo, como é que vai ser feito, se será feito em parceria com as câmaras ou se será a própria direção a assumir. Porque quando o diretor dos impostos falava, ele referiu-se também na redução do custo de deslocação dos profissionais desta área para efeitos de cobrança ou coisas assim. Portanto, logo, ele está a deixar claro que quer-se instalar ou talvez nas câmaras, ou certamente nos distritos, no fundo, instituição realmente para essa cobrança. Mas poderia ser feito mais. As pessoas poderiam fazer os seus cartões de contribuinte em qualquer, sem ter que vir à cidade. Certamente este é um começo e um começo interessante, se realmente for funcional. E que o Estado precisa para cumprir aquele acredito eu, não é? Para cumprir aquela fatia do orçamento geral do Estado que se prevê que seja suportada com receitas internas. Hamilton? Quer dizer, eu não estive muito a par dessa informação, mas eu não viajo muito na ideia de descentralização das unidades tributárias, conforme faz referência. Eu não entendo isso porque eu vejo a questão de descentralização dos serviços de tributação numa perspectiva muito mais lata e algo com muito mais trabalho. Entendi, sim, na explanação do diretor de imposto, que pensa, sim, em capacitar os profissionais da autarquias em matéria do IRC, IRS, a questão de cobrança de imposto, e, por outro lado, há uma ideia de terciarizar os serviços de selo. Agora, não vamos pensar só... De IRC e IRS ainda não. É só imposto predial e valores selados. Sim. E por isso é que eu não quero entender isto ainda na perspectiva de descentralização de serviços. Descentralização de recolha. De serviços tributários. Eu vejo isso ainda a terciarização de alguns serviços. E por outro lado... Não pode terceirizar serviços. Eu vejo isso nessa perspectiva. Eu vejo isso nessa perspectiva. Aliás, a nossa finança precisa fazer isso. Precisa criar outras unidades para recolher para prestar serviços. Mas criar outras unidades e que implica outra vez a deslocação de técnico, tudo isso, afinal de contas, apaga tudo aquilo que o diretor dos impostos estava a dizer, do nosso conceito, e que ele realmente
realmente... conceito, eu acho que isso depende do nosso conceito, que pode não ser o mesmo relativamente à questão de descentralização. Há vários modelos de descentralização. Mas essa questão, para mim, só não coloca. Há uma questão que é mais chave, que é o serviço da própria finança. E já sentou a falar, falou bem da questão de alargar a base tributária. O nosso Estado quer alargar a base tributária, mas tem um Banco Central que funciona até às 11 horas. Eu não sei como é que se alarga a base tributária. E, quer dizer, o BCE, quando os contribuintes vão lá pagar impostos, se chegou 11h05, já não consegue entrar nas instalações do Banco Central, que não funciona no segundo período para cobrar os impostos. E é o Estado que vive bastante a precisar dessas contribuições. Então, por isso é que essa matéria dos impostos é uma matéria muito sensível. Não estavas a pensar na descentralização também de cobrança por parte do Banco Central, pois não? Não percebo. Não estás a pensar na descentralização de cobrança também pela parte do Banco Central? Quer dizer, se nós vamos, efetivamente, é toda a reformulação de um conjunto de serviços. Inclusive, o Banco Central tem que ter caixas, outras, para que os cidadãos possam ir lá e pagar os seus impostos e por aí fora. Mas há uma coisa que é importante naquilo que fala, já que nós estamos a falar de impostos. É verdade que o Estado perde bastante pelo fato desse serviço não estar ainda controlado, porque há muito mercado que funciona, o mercado informal é forte, é grande, muito dinheiro funciona à margem dos nossos serviços bancários, né? E por isso, quando vamos falar em contabilidade, são poucas as pessoas que têm sua contabilidade organizada. Hamilton, eu não sei se tu tem informação acerca disso. As empresas são tomenses fogem muito ao fisco? Essa resposta só poderia dar pelo próprio diretor dos impostos. Eu não tenho elementos para afirmar. Fala as palavras do diretor. Eu estou a perguntar, na tua opinião, as empresas são tomenses fogem muito ao fisco? Se eu estou a falar agora do mercado informal, que é claro, todo o mercado informal, as pessoas que vendem na rua, claro que essas pessoas não estão a pagar impostos. Eu não sei se nós podemos entender que esse não pagamento de imposto é porque elas fogem. É porque os próprios serviços centrais do Estado em matéria de imposto não estão organizados. Porque se esses serviços estivessem efetivamente organizados, essas pessoas obrigatoriamente teriam que pagar imposto. Aliás, hoje em dia, se nós vamos ver a nossa legislação penal, hoje em dia, há até infrações que nós cometemos em matéria do imposto que consubstanciam crimes. Logo, muito bem. A organização do Estado é que poderá, de certeza... Eu fico também com o teu registro. E obrigado. Nós vamos dar talvez o salto ao outro ponto. Também aqui no nosso programa nós chegamos a falar da conferência que foi organizada pelo governo guineense, o governo da Guiné-Bissau, junto aos doadores, e em que o governo saiu desta conferência bastante satisfeito, porque conseguiu realmente reaproximar-se dos doadores e da comunidade internacional, e teve também promessa de conseguir algum valor monetário para sustentar o seu projeto. E nesta ordem, o nosso Presidente da República, o Dr. Manuel Pinto da Costa, felicita as autoridades guineenses pelo apoio internacional alcançado, pois o governo guineense consegue do governo português cerca de 40 milhões de euros e cerca de 160 milhões de euros da União Europeia. E o Presidente da República diz mais, eu vou citar: estes resultados são frutos de um excelente trabalho de preparação a um primeiro nível e outro de execução que envolveu toda a sociedade guineense e que todos se devem orgulhar. Graça, algum recado do Sr. Presidente para nós nos organizarmos e talvez entendermos que com a organização, afinal de contas, conseguimos bons apoios? Não sei se terá sido essa a intenção do Presidente. Ao felicitar o chefe de Estado, o nosso chefe de Estado, ao felicitar Guiné-Bissau pelo sucesso alcançado, quer mostrar a sua
solidariedade, como é um país irmão nosso que atravessa dificuldades e que está neste momento numa fase que conseguiu fazer acreditar a todos que está numa fase de está a reerguer-se. De reorganização. De reorganização, por isso está a reerguer-se. E penso que é tão simplesmente isso, pelo que não acho que haja aí ameaças veladas, não ameaças, mensagens veladas. Acho que é normal. Mas subentende-se, aliás, fica bastante claro de que com organização e bom trabalho, afinal de contas, consegue-se apoio. Porque este governo da Guiné-Bissau agora tem encontrado bastante acolhimento junto à comunidade internacional. O que eu considero que se consegue ver do sucesso atual da Guiné-Bissau é que nós precisamos de passar pelo menos de mostrar uma vontade de querer fazer bem. Hamilton. Fazer com que os outros acreditem nos nossos projetos. Bom, eu, no meu entender, o presidente da República, quando felicita o governo guinense pelo sucesso alcançado numa mesa redonda como aquela que o governo conseguiu, o povo guinense conseguiu, o presidente só começa a despedir-se da governação, lamentando o facto de não ter conseguido fazer nada igual para São Tomé e Príncipe. Porque esse é meu entendimento. Se não vejamos, o presidente felicita o outro Estado, mas o nosso Estado nada fez nesse sentido. Eu até acho que isto é até uma vergonha, na minha perspectiva do entendimento. Está querendo dizer que o nosso Estado conseguiu apoio e o Sr. Presidente não felicitou? Ou te percebi mal? Não, porque, vamos ver, o Guiné-Bissau saiu desse processo todo de golpe de Estado, da desorganização do Estado, e consegue organizar uma mesa redonda. E nesse momento a intenção dos doadores, na sessão passada fiz referência, entre a intenção e o concretizar, há muita distância a percorrer. Apenas nessa intenção que temos que ver em boa perspectiva dos doadores efetivamente abraçarem os investimentos de Guiné-Bissau e a ponto de prometer aquele montante que é bastante enorme. Agora, vamos ver para o caso de São Tomé e Príncipe. Para o caso de São Tomé e Príncipe, onde o presidente praticamente está no seu término do mandato, efetivamente nada disto aconteceu. Nós não conseguimos mobilizar doadores nenhum nessa galopância para nos dar, para prometer que vai financiar nossa economia, vai financiar nossos investimentos e todas essas questões. Nós não conseguimos convencer. Então concorda comigo quando eu estive a dizer... E nós estamos a falar do presidente... De que com boa organização e um bom projeto consegue-se grande apoio. Por isso é que eu estou a dizer, o presidente quando fez esse processo... Não é verdade que nós não conseguimos galopar, nós não conseguimos apoios nenhum, não é verdade? Não, o quando governo ele... anunciou, tipo, o apoio de Angola... Não estou a falar de apoio de 3 milhões de dólares, não estou a falar desses apoios, eu estou a falar hoje em dia... Mas não acha que o valor tão expressivo que Guiné-Bissau conseguiu é precisamente porque Guiné-Bissau precisava, se calhar, mais do que nós neste momento, dessa mão, dessa solidariedade para sair do estado em que estava? Não, eu não vejo isso. Eu não vejo isso nessa perspectiva. Eu considero que seja eu não vejo isso nessa perspectiva. O que eu penso que da parte da comunidade internacional desta vez estamos convencidos que vocês estão dispostos a sair do estado em que estão. Nós estamos num mundo global em que interessa que todos estejam mais ou menos na mesma esteira, não é? Na mesma linha, e é isso porque eles precisam fazer mudanças. Eu não vejo isso nessa perspectiva. O mundo agora está a evoluir. Ninguém quer dar coisa a outro porque quer dar só porque achou que o outro é bonito e por aí fora. Eu vejo nessa perspectiva. Mas permite, eu vejo nessa perspectiva. Aí sim, nós não temos elementos para ferir. A Guiné-Bissau convocou a mesa redonda,
convidou os doadores, com certeza, apresentou planos e plano que os convencesse. Isto sim, nós temos que falar nisto. Bons planos estratégicos, eles têm castanha de caju, a perspectiva dos recursos, tudo isso, o plano turístico, tudo. E é isto que convenceu os doadores. Não porque eu não vejo nessa perspectiva, é que acharam que eles precisam mais. Hoje em dia todos os países estão a precisar bastante. E quem sabe lá nós até muito mais que a própria Guiné-Bissau. Agora, depende da nossa capacidade. É isto que o presidente disse. O presidente está a dizer que nós não fomos capazes. Eu não percebo. Inclusive ele, de que nós não fomos organizados, inclusive ele, e que nós não fomos bons, não prestamos bons trabalhos, inclusive ele, e despede-se com essas lamentações, ou começa a despedir-se com essas lamentações. Esta é a minha apreciação. Bom, o presidente felicitou Guiné-Bissau pelo sucesso alcançado e ponto final. Ok, muito obrigado. Fica assim, eu também, a vossa opinião, mas de que é certo é que a Guiné-Bissau é um país irmão e que precisa realmente de ajuda e que o Sr. Presidente, pronto, na minha opinião, esteve bastante bem em felicitá-los por isso e esperemos realmente que eles façam o bom uso do apoio. E podemos aprender com Guiné-Bissau também. Pronto, bom uso do apoio. Logo estará a me dar a ter agora. Bom, ok. Falando do presidente, nós passamos então às presidenciais. Ainda outro país irmão e amigo, a Nigéria. Houve, portanto, eleições presidenciais e, certamente, para surpresa de muitos, o presidente em exercício, portanto, perdeu as eleições. E colocava-se logo a partida o que será da Guiné, o que será da Nigéria a partir daqui e porquê, afinal de contas, o que é que correu mal, porquê que o presidente Jonathan, portanto, porquê que ele perdeu as eleições. E nas buscas que fizemos encontramos alguns pontos e sobretudo, organizou-se num grupo de cinco pontos e um dos pontos bastante fortes é, portanto, a segurança ou, por outras, insegurança oferecida pelo grupo Boko Haram. Sobre esse tema, Graça. O resultado destas eleições na Nigéria não foram tão surpreendentes como isso. Já havia bastante, a nível da imprensa internacional, antes mesmo de se conhecer os resultados, nas semanas anteriores, já era bastante questionada a possibilidade de reeleição do Jonathan. A verdade é que, sem dúvida alguma, que um dos pontos focais, um dos grandes fatores que eram indicados como e que também foi muito pegado pela oposição durante esse período, era a forma como se considerou-se que ele não conseguiu travar o Boko Haram. Mas já outros. A própria economia do país. A própria economia do país, o facto da oposição, nesse caso, ter se unido, né? E estar bastante forte. Está bastante forte. O Congresso Progressista conseguiu reunir grande parte dos partidos da oposição e dessa forma, e também alguns dissidentes do próprio Partido Democrático, então dessa forma ficou bastante, o Partido Democrático ficou bastante fragilizado, que era o principal suporte do Jonathan. Sem dúvida alguma que a vitória do Buhari, se não estou a pronunciar mal, ele já esteve, na sequência do golpe de Estado, ele já tinha sido, já esteve no poder, né, em Nigéria, entre 84 e 85, e é uma novidade no sentido de ele ser muçulmano, é o primeiro muçulmano a conseguir vencer eleições em Nigéria, e relativamente ao Boko Haram, ele diz que vai enfrentar o problema, reconhece na região sul, reconhece a aplicação da lei muçulmana, aceita isso, mas
de forma alguma diz que aceitará e dará tréguas ao Boko Haram. Nós estamos apertados com o tempo. Eu talvez peço já ao Hamilton o seu comentário acerca deste tema. Quer dizer, relativamente à Nigéria, há uma primeira coisa a sublinhar. Que quem ganhou as eleições, nesse caso, gerais da Nigéria, eleições legislativas e presidenciais, é a democracia. É a democracia que ganhou. E pela primeira vez, depois de 1999, em que foi deposto o regime militar, em que o partido do Goodluck Jonathan, estou a falar do partido o Democrático Popular, ascendeu ao poder, é uma coisa que nós precisamos realçar para interpretar bem isso. Esse partido está no poder desde 1999. E é claro que há um desgaste. Há um desgaste. Esse desgaste eu não vejo só nesses últimos acontecimentos ligados a Boko Haram, conforme frisou a doutora Graça. É claro que há todo um conjunto de fatores social, econômico, descontentamento. Por exemplo, há um Estado que jogou um papel muito forte na própria vitória do Muhammadi, o Buhari. Bom, é o Estado de Lagos, com quase 20 milhões de habitantes. É verdade que, analisando todo esse processo, se nós vamos ver Lagos. Lagos é onde há muita desorganização, do ponto de vista econômico, social, etc. Há muita desorganização, etc. A situação de vida é terrível, miserável, não sei o quê. Há todo um desgaste. Há uma diferença entre eles, nós vamos ver. O Goodluck Jonathan perdeu diante do seu adversário, de uma diferença de 2 milhões de votos. É? Não, eu faço essa referência para nós analisarmos. E por outro lado, se nós vamos ver as eleições da Nigéria em 2011, o mesmo candidato que hoje em dia ganha já venceu o Goodluck Jonathan. Desculpe, o Goodluck Jonathan venceu em 2011 o Muhammadu Buhari. Venceu e venceu bem. Houve contestações, outras em 2011, houve outras contestações e por aí fora. Houve outras contestações. Em 2011? Sim, em 2011, eleições de 2011, houve outras contestações, claro. Mas pronto, de lá para aqui houve um conjunto de... Houve desgastes. Houve desgaste. E nós estamos a falar de um senhor que sempre está a espreitar o poder. Esteve em 82, 82 a 85, 82 a 85. Foi o golpe de Estado de 83, foi de 84 a 85. Os dados que eu tenho fazem alusão de que ele esteve em 82 a 85 e foi deposto também por exército, né? Ele foi deposto por exército. O golpe de Estado foi em 85. Foi em 82 a 85. E este senhor, sim, são os dados que eu tenho, e este senhor, isto é que é necessário analisar no contexto. A democracia ganhou. Há um senhor general de 72 anos, que na altura era visto como um ditador, e que hoje em dia veste a capa de um democrata. E é vencedor das eleições, e pretende fazer reformas em Nigéria, pretende combater a corrupção, pelo menos são as palavras do próprio vencedor dessas eleições. Eu acho que isto é que deve ser levado em conta, que Nigéria deu um grande passo, mas um grande passo. O exemplo de que estão abraçados à democracia. E há outro aspecto que nós não podemos deixar de dar valor, é o comportamento do Goodluck Jonathan. Goodluck dá, assim, um exemplo de um verdadeiro democrata. Embora perdesse as eleições, o Goodluck telefonou a Muhammadu Buhari a felicitar, a fazer menção de que aceita os resultados e ordenou aos seus compadres do partido para aceitarem os resultados. Ele faz isso em nome da Nigéria, da estabilidade. Esse elemento, se eles lá já se entendem, já é bastante bom. Sim. Agora, a questão que eu coloco aos dois, para terminarmos, é... Pronto, nós, São Tomé e Príncipe e Nigéria, partilham de uma zona conjunta. Praticamente nós temos negócios conjuntos. Quais são os benefícios ou, afinal, o que pode acontecer de inesperado ou do melhor nessas eleições, com o resultado dessas eleições?
Bom, São Tomé e Príncipe e Nigéria são países fronteiriços, né? Nós temos fronteiras conjuntas, nós temos um tratado com a Nigéria. Como frisou muito bem o primeiro-ministro, as eleições de Nigéria hoje em dia não vai mudar os protocolos que nós já assinamos. Nós temos um acordo, né? Um tratado de 45 anos. Esse tratado foi submetido ao parlamento nigeriano, o nosso parlamento. Quer dizer, eu não vejo, e nós nem podemos colocar isto, que essas eleições poderão pôr em causa. E por outro lado, eu quero dizer que essas eleições em Nigéria não significa que, eu por isso fiz referência que a democracia ganhou. Quer dizer que o Partido Democrático Popular não desapareceu do parlamento, continua no parlamento e com muito o número de deputação, com muitos deputados. Mas certamente o Hamilton está bastante informado também de que a oposição está unida e bastante forte. Sim, mas essa união de oposição bastante forte só reforça mais a democracia, reforça a licitude nos negócios que tem que se fazer entre um país e outro, tudo isso. E nós só ganhamos com isso. Eu não vejo como é que isso poderá pôr em causa as relações que existem já entre São Tomé e Príncipe e Nigéria. Okay, basta dizer obrigado. Que nós temos, basta dizer outra coisa, nós temos um acordo que é de 45 anos e que já vão 15 anos. Isto sim, conforme disse o primeiro-ministro, ele está à espera da formação, eu sim, penso mais nessa via, da formação do elenco do executivo nigeriano para ver se é possível dar outras dinâmicas. Aliás, eu defendo efetivamente que é necessário dar dinâmica nesse acordo conjunto. Fazer-se melhorias no tratado. Não, para que o petróleo efetivamente seja uma realidade em São Tomé e Príncipe. Muito bem, graças ao nível da zona conjunta. Isto sim. Relativamente à questão que tu colocaste ao Hamilton, eu concordo com o que o Hamilton diz, no sentido de que há um acordo celebrado entre Nigéria e São Tomé e Príncipe, ao princípio da continuidade dos Estados, e se acredita que é assim dito que a democracia saiu vitoriosa nessas eleições na Nigéria, então um dos princípios democráticos é precisamente a continuidade e o tratado foi celebrado e está em vigor e tem tudo para continuar. Deve, em alguns aspectos, ser revisto, mas não vejo... nós não temos razões para crer que a simples alteração da presidência provocará necessariamente alterações nesse acordo. Muito bem. Então, resta-me agradecer a vossa presença mais uma vez e agradecer também a companhia dos nossos amigos e seguidores, portanto, de Dandin Life e em especial deste programa. Prometemos voltar para a semana com mais temas e ficamos também atentos aos vossos comentários na net e nas redes sociais, que para nós também é importante, porque os vossos comentários ajudam-nos também a engrandecer o nosso programa, a colorir talvez um pouco mais, corrigir talvez procedimentos ou coisas que nós aqui tentamos desenvolver. Mais uma vez, votos de uma Santa Páscoa a todos e boa noite. Até para a semana.